Acompanhe agora o podcast Fio do Bigode com João Nassif. Patrocínio Imbralite, fibrocimento é aqui. E Plaçon do Brasil, presença global, atendimento personalizado. Estamos começando mais um podcast no canal João Nassif, podcast no Fio do Bigode, e já é o número 7. Estamos avançando a cada semana, avançamos um podcast, né? Estamos já no número 7, porque eu tenho alguma relação com pessoas envolvidas com o esporte, principalmente com o futebol. Já falamos aqui do futebol de salão também, de antigamente, na época áurea do futebol de salão aqui em Criciúma. Falamos também da medicina no esporte, com fisioterapeuta, com ortopedistas, para orientar um pouco mais as pessoas e que a gente possa fazer o nosso trabalho, que também é um trabalho de prestação de serviço. Então o podcast é o número 7 e eu peço que vocês curtam, né? Aperta aí o botão do tá ok, joinha que chama, né? E se inscrevam no canal. O canal é João Nassif, o podcast é no Fio do Bigode. E se gostarem, compartilhe também com os seus parceiros para que a gente possa avançar cada vez mais e alcançar e ter um alcance cada vez maior. O podcast tem o patrocínio e a parceria com a Imbralite. Imbralite é a única com 10 anos de garantia. Imbralite 50 anos, tradição que passa de geração para geração. E também da Plaçon, Plaçon do Brasil, que é presença global, atendimento personalizados. Meus parceiros aqui também, a Zamaco, o restaurante do Fefe, aquela maravilha em Nova Veneza, Locativa e também a Artisan. Dito tudo isso, eu quero apresentar aqui meu convidado desta semana. Só lembrando que nós estamos fazendo esse podcast, como todos os outros, estamos gravando na sexta-feira. E ele vai subir para o canal na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então, o campeonato está andando, temos aí situações de jogo, de confrontos, de classificação, que nós não podemos avaliar hoje, na sexta-feira. Sabemos que o Criciúma perdeu o primeiro jogo contra o Barra. E na segunda-feira, então, o podcast vai estar aí à disposição de vocês no canal João Nassif. Meu convidado de hoje, que eu tenho o prazer de receber aqui, até já marcamos já há algum tempo, mas por força de agenda, por força de compromisso, não foi possível que a gente pudesse fazer com o Anselmo Freitas no nosso bate-papo aqui no podcast mais cedo. Mas estamos hoje por aqui e eu quero agradecer a presença do Anselmo, dizendo para ti que é muito importante, tu que foi um dos baluartes dessa reviravolta que o Criciúma teve depois de algum tempo com outro comando. Um abraço, prazer em recebê-lo. Um abraço, Nassif, prazer é meu, né? Agradecido muito pela lembrança e pelo convite, né? E importante estar falando contigo, trocar ideias aí sobre o Criciúma Esporte Clube, sobre o futebol em geral aí nesse podcast. Eu devo ser o 7º ou 8º, né? O 7º. 7º, é isso aí. Ponta direita, né? Tu era ponta antigamente. Eu sei que tu era gandula. É isso. Mas, Anselmo, antes da gente entrar especificamente naquilo que normalmente eu puxo por aqui, que é o futebol, que é o Criciúma, queria um pouco da tua história. Que o podcast também serve para isso, né? Para que as pessoas possam colocar aquilo que fizeram e que pretendem fazer ao longo da vida. Conta um pouco do como surgiu como tu surgiu, quer dizer, o teu pai e tua mãe, mas como é que qual é a tua atividade e tu enveredando depois também colaborando com o futebol. Sim, se for contar tudo aqui na CIF... Vai até meio-dia, vai até as 2. Não, vou contar aqui um pouquinho rapidamente, fazer um resumo, né? Na verdade, eu não sou de Criciúma, né? Eu nasci em Pindotiba, que é o berço da família Freitas, né? De Mício Freitas, o meu avô, Aparício Freitas também, né? E muito novinho vim para cá antes da enchente de 74, né? Que o Rio Tubarão passa pelo local onde eu nasci, que é Pindotiba, distrito de Orleans. Então vim para cá muito garoto, com 4, 5 anos de idade, né? E meu pai fixou a residência na Próspera, bem para frente da igreja da Próspera ali. E eu tinha um cunhado meu que morava, casado com a minha irmã, morava perto do campo, encostadinho do campo do Criciúma. E na época a gente não tinha grana para entrar, e problema de criança e tal, aquela coisa toda. Então botava uma escada no muro ali e ficava vendo o jogo, não tinha ainda
as cabines de rádio ali, a arquibancada ali era um barranco, né? Não sei se tu chegou a pegar esse tempo. Né? Era um barranco ali, tinha nascente. Hoje em dia, se fosse fazer uma arquibancada ali, provavelmente o meio ambiente não ia liberar, né? Então, e dali para frente eu peguei o tempo do seu Oswaldo Patrício de Souza, que era o presidente do Criciúma, né? O seu Oswaldo é um grande incentivador, e eu sempre comento nas minhas entrevistas que o grande motivo de eu estar participando ainda do Criciúma até hoje é o seu Oswaldo Patrício de Souza, porque na época ele era o presidente que deixava as crianças entrarem dentro do campo, certo, de mão dada com os atletas, né? E tu vê que criança nunca esquece. Imagino. Eu entrava de mão dada com o Veneza, né? Veneza. A zaga o goleiro era o Catito e a zaga era o Veneza e o Jacaré, o Otávio, né? E aí depois tinha um lateral que era o Lúcio e tal. E assim que ano foi isso aí? Isso aí acho que foi antes de virar Criciúma, né? Ainda era comerciário? Era comerciário ainda, era comerciário. Eu tinha uma camisa azul do comerciário, até não sei onde foi parar, número 4, que era do Veneza, né? Então, entrava sempre de mão dada com o do jogador, né? E depois ficava lá no fundo lá das goleiras lá para ajudar a pegar a bola, né? Mas tinha um diretor do Criciúma, que eu não lembro se eu acho que era o Miro Andrade, que não gostava disso, não queria deixar. E o seu Oswaldo, ele deixava tudo, ia lá e largava, vamos botar as crianças para dentro aí, deixa, esses aí serão os nossos futuros diretores, né? A visão, né, cara? Realmente ele professou isso, né? Que futuramente aquelas crianças lá poderiam um dia estar ajudando o clube, né? E depois dali eu logo fui trabalhar na Secrisa e trabalhando na Secrisa, eu fui um dos membros da época do patrocínio, né? Na época da camisa do Hans Donner, aquela coisa toda. O Miltinho Carvalho era o presidente. Miltinho Carvalho era o presidente, exatamente. Até um dia eu dei uma entrevista ali e eu esqueci do Miltinho Carvalho. Eu pulei um período ali, aí ele ligou lá para a rádio e puxou na minha orelha. Como é que é, meu? Como é que é, né? Então um abraço pro Miltinho Carvalho aí, na hora que o time subiu com ele, subiu com o Dorli. Em 93 para 94, né? Em 94 ele assumiu. Exato. Então, o Miltinho fez um grande trabalho, né? Na época, o grande negócio foi a venda do Alexandre Lopes, né? Pro Corinthians, né? Então, aí aquele período ali eu comecei mais a participar do Criciúma como representante da Secrisa, né? Que era o patrocinador, né? Isso. E eu sempre conto que a grande tristeza minha foi que eu era o representante da Secrisa dentro do Criciúma, e o diretor de marketing do Criciúma na época era o Vili Bax. E o Joaci Scremin era o presidente, e o Vili era o diretor de marketing. Isso. Então, o Vili sempre ia lá e me mordia alguma coisa. Sabe, vamos fazer uma propaganda aqui, vamos fazer um negócio lá, vamos botar uma faixa e tal. Isso via Secrisa ainda. Secrisa na frente. E aí o Vili disse, vai ver se tu consegue para nós contratar um avião e botar 2 paraquedistas aqui para descer na final do Criciúma e Tubarão. 98, se eu não me engano. Acho que foi. Acho que foi em 98. Criciúma e Tubarão. Eu disse, nossa, o Vili, o saco já esvaziou, cara, é muita grana, né? E o Maciel Neto, do presidente da Secrisa, ele sempre falava, cara, patrocinar time de futebol é um saco sem fundo, tu tem que ficar ajudando. E na época a Secrisa ajudou a contratar jogador, a trazer e tal, aquela coisa toda. E eu fui falar com o Rogério Sampaio, né, que era o presidente da Secrisa. Sampaio, precisamos contratar um avião, botar 2 paraquedistas dentro e tal, vai custar tanto. Ele, não, tá louco, o orçamento estourado e tal. Tá. E aí, foi indo, o Vili insistiu e o Sampaio disse, então vamos fazer, é a última coisa. Hein? Tá. Não, vai acabar o campeonato e tal. E aí, uma passagem interessante que eu gosto de contar. E aí veio jogo e tal, né? Avião e tal. E paraquedistas desceram, né? Caiu no campo ou desceu fora? Todo mundo lá olhando a televisão, filmando e tal. E o Rogério Sampaio, 2 metros de altura. Legal, bacana, bonito. Os paraquedistas estão tirando a roupa, né? Se paramentizar, tal, tirar a roupa. Daqui a pouco, tiraram a camisa da Eliane. Por amor de Deus. Camisa da Eliane. Agora eu ainda não peguei o Vili, sobre isso, mas agora eu vou pegar o Vili. Foi uma passagem muito, muito interessante. E depois dali, né, Nassif, que acabou o patrocínio e tal, mas eu continuei no Criciúma. Continuei como diretor financeiro, diretor administrativo, né? E sempre colaborando, patrocinador, né? Em diversas vezes, inclusive com o senhor Antenor Angeloni também, nós. Isso. Dentro daqueles grandes patrocinadores que tinha lá, Filco, Itacha, aquela coisa toda, nós estávamos lá metidos lá no meio, um pedacinho lá patrocinando o Criciúma, né? E aí, depois que o senhor Antenor saiu, que pegou o Jaime, a gente acabou não participando mais da diretoria, porque virou um negócio, né? O Criciúma virou um negócio e acabou não participando mais. Mas aí com a saída da GA, né? do Jaime da Alfarra,
E aí não tinha ninguém para pegar o clube, né? Então, 2020 isso. Né? 2020. Não tinha ninguém para pegar o clube, e aí nós começamos a fazer reuniões na SIC para achar uma solução. Mas e agora? Né? O pessoal falava, tá ruim com o Jaime, pior sem o Jaime, porque agora não tem ninguém para pagar a conta. Acabou, né? Então ali foi um momento muito, muito, muito ruim, muito difícil, né, para toda a sociedade, torcedores do Criciúma. E o presidente da SIC, que era o Moacir D'Agostin, ele realmente puxou a fila, ficou preocupado, né, com a SIC é uma entidade que conglomera todas as outras entidades de Criciúma, né, inclusive o Criciúma Esporte Clube. E fizemos 3, 4, 5 reuniões e até que chegou numa dessas reuniões, lembro como se fosse hoje, isso já faz 3 anos, né, 3 anos e pouco, quase, o Alexandre Delupo disse, pô, eu não sou daqui e quero ajudar o clube, pô, será que nós estamos em 30 aqui, será que nós não vamos ajudar esse negócio aqui e tal? Né? E aí foi, não, eu ajudo, outro ajuda, tal, vamos ver e tal, mas tem que sair um presidente daqui. Né? E aí começaram a falar o meu nome, tem que ser o Anselmo e tal, aquela coisa toda. Isso, olha, de futebol eu entendo pouco, né? Então, como diz o Coutinho, o Anselmo nunca chutou um morcego morto, né? E aí acabou caindo no meu nome, mas eu disse, olha, eu posso de repente ficar, eu posso tentar, mas eu tenho que estar junto com o Rampinelli. O Rampinelli tem que ser o diretor de futebol, né? Eu falei, não, eu não quero, eu não posso mais, já dei a minha contribuição e tal. E aí, tu sabe, tem aquele pessoal que diz, não, vai, tem que ser tu e tal. E aí eu falei, Rampinelli, ó, vai ser o nosso presidente de futebol, eu vou ser o presidente administrativo e de marketing financeiro, de achar dinheiro e tal, e te ocupa do futebol, né? E aí, deu no que deu, a gente assumiu, né? Início de 2021, né? E montamos o time não era tão ruim, só que não levava sorte, né? E aí combinou com a queda para a Série C do B do Catarinense, né? Que foi um desastre, uma noite, jogo contra o Avaí, não consegui dormir aquela noite, fiquei acordado a noite inteira pensando, e agora, né? E aí combinamos no dia da queda, que eu e o Rampinelli, que nós íamos dar uma entrevista e falar para o conselho, olha, fomos incompetentes, em 3 meses nós colocamos o time onde ele nunca esteve, colocamos na Série B do Catarinense, né? Aí eu disse, pô, estou fora. Desde 1947 o time nunca disputou a Série B do Catarinense, e eu como presidente agora vai disputar a Série B, né? Então eu disse, Rampinelli, vamos colocar o cargo à disposição, não vamos entregar, não vamos abandonar, mas vamos entregar deixar o cargo à disposição do conselho para ver o que é que eles querem fazer, né? Porque na Série C do Brasileiro, sem receita. Isso. A Série A do Catarinense já não tem receita, já é pequenininha, né? Imagina a B. Agora imagina a B, né? A dificuldade, tudo, né? E aí, na hora da entrevista, o Rampinelli pediu a palavra e acho que emocionalmente ele não segurou aquela... Ele pediu as contas. Ele falou isso aí na sala de imprensa. Na sala de imprensa. Na coletiva pós-queda, né? Foi ali que aí me pegou um pouco, deixou um pouco surpreso. Ficou uma situação ruim, né? Até para o próprio Rampinelli, né? Abandonado daquela forma. Né? Ele sofreu demais, né, Nassif? Ele sofreu demais e tal, e ele não conseguiu segurar. Então, a gente tinha combinado uma coisa e na hora de falar ele realmente não conseguiu, né? Vou ficar mais um tempo, pelo menos, vamos tentar, né? E aí aquele momento foi o momento mais difícil do que quando nós assumimos, né? Porque quando nós assumimos, pelo menos nós estávamos na Série A do Catarinense, né? Isso. E aí eu praticamente fiquei sozinho, né? Fiquei sozinho porque... E agora? Quem que eu trago para ser o diretor de futebol aqui da cidade, né? Imagina, final de 2020... Na Série A do Catarinense ninguém queria ser diretor de futebol. Imagina na B. Imagina na B, né? E a receita, que não tinha receita, pois né? Tinha 400 sócios pagando, 900 sócios no total e 400 pagando, né? E aí eu disse, pô, se eu sair também, aí fecha. Pronto, aí fecha, né? Porque ninguém vai querer assumir o clube, né? Pode ser que um outro aventureiro queira assumir, né? E a gente continuou e a torcida deu o apoio, a torcida sentiu que, pô, pelo menos esse aqui ficou aqui e tal, o Anselmo ficou, vamos tentar ajudar, vamos tentar colaborar. E aí acabei recebendo diversas mensagens de apoio, no próprio Instagram do clube, criaram lá o hashtag Fica Anselmo e tal, e eu fiquei, mas eu estava doente, estava muito debilitado já, porque eu sofri demais. Problema físico clínico também, né? Médico, né? Tive, porque é um sofrimento. E aí, como presidente, sofre 2 vezes. Sofre como presidente e sofre como torcedor também. Isso. Então, sofre 2 vezes, né?
E ali, dali para frente, eu disse, pô, tem que trazer alguém. Comecei a receber uma enxurrada de indicações, de currículos, e eu tinha muito pouco tempo para trazer de volta um executivo de futebol, né? Ou até um diretor. E aí começamos fazendo entrevistas, né? Imagina eu entrevistando um executivo de futebol. Pois é. O que é que tu conhece, o que é que tu sabe? Se entrevistar um gerente para uma fábrica, até eu consigo. Agora, para executivo de futebol é difícil. E aí apareceu o nome do Juliano Camargo, eu gostei do currículo dele. Na época tive boas indicações do presidente lá do Sampaio Corrêa, né, que ele estava lá no Sampaio Corrêa, teve um acesso ao Sampaio Corrêa, gostei muito da postura dele e acabamos fechando com ele, né? E aí, logo em seguida, nós precisávamos trazer alguém para ser o treinador, né? E o Juliano veio com diversos nomes de treinadores para a gente fazer o campeonato da Série C do Brasileiro, de 2021. E aí a torcida, acho que tem que ser o Paulo Baier, porque o Paulo Baier, né, estava no Próspera, subiu com o Próspera e tal, e acho que vai ser o Baier e tal. E até então o Wilson tinha feito uma ponte ali, né, porque a gente tinha tirado o Emerson Maria. Emerson Maria, né? E aí eu fui praticamente assim, tive que dizer, vai ter que ser o Paulo Baier. Vai ter que ser o Paulo Baier porque é o momento. Mas foi da tua convicção ou foi pela pressão que existia? Não, foi da minha convicção. Eu conheci o Paulo já, sabia do potencial dele, ele estava começando como treinador, né? Teve uma boa passagem pelo Próspera e também pela própria pressão juntou, né? Uma identificação série de com o clube também, né? Identificação com o clube e tal, e ali foi um momento importante, né? Porque aí começamos a montar o time, o Juliano junto com o Paulo Baier e com o Wilson começaram a ver as peças, né, que a gente precisava trazer e tal, né? Mas uma boa parte dos jogadores que estavam na queda para a Série B do Catarinense estão aí até hoje. O Gustavo é um exemplo, né? Isso. Gustavo, o Alisson, goleiro, né? Então esses aí são os exemplos. Então começamos a montar o time e tal, e eu disse, pô, eu acho que ainda pode acontecer o pior. Série B do Catarinense, Série D do Brasileiro. Por pouco. Então aí foi a história, aí a gente já sabe e a gente pode dar continuidade. Agora tem o seguinte, né, Anselmo, acho que dentro de toda essa situação que foi criada, né, o Criciúma passou por diversas gestões e a gestão última, antes de tu assumir e hoje o teu sucessor fazer o que está fazendo, a questão do Jaime da Alfaro, como é que tu avalia a gestão do Jaime no comando do clube? Porque ele ficou 3, 4 anos, né? Ele ficou de 2015, eu acho, né? Até 2020, né? 5 anos, mais ou menos isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que ele cumpriu ele não cumpriu metade, ele cumpriu 40% do período, que era 10 anos, né? Isso. Quando o seu antenor pegou, né? Não, eu avalio a gestão do Jaime o seguinte, eu não vou... eu sempre falo, eu sou muito prático e técnico nisso, né? E aí eu não posso ser torcedor, eu tenho que ser... bem técnico. Tu é do mercado financeiro, exatamente. Então tu tem a noção da coisa, como é que funciona. Eu sempre né? digo, olha, o que estava no contrato, o Jaime cumpriu, a GA cumpriu o que estava no contrato. Okay. Né? Tanto que eu não tenho nada a reclamar, porque eu estava até pensando ontem à noite, quem fez o nosso gol ontem, né? E um golaço, né? Foi. Recebeu do Hermes e foi o Claudinho. O Claudinho era da GA. O Claudinho era da GA, ele veio do Atlético Mineiro para cá, voltou do Atlético Mineiro para cá, e ele era da GA. E na negociação que nós fizemos, o Jaime disse, pode deixar o Claudinho lá. Ele é do Criciúma. E hoje o Claudinho é do Criciúma. E hoje ele já está sendo visto Imagina. por diversos times da Série A. Verdade. E com certeza, eu acho que o Criciúma fez certo, renovou o contrato dele até final de 2025, então para levar o Claudinho hoje tem que vir e pagar uma excelente multa para o Criciúma Esporte Clube. Então, um dos exemplos que eu sempre falo, as categorias de base. Pelo contrato, elas ficariam todas para a GA, todas para o Jaime da Alfarra. Né? Então, o Jaime da Alfarra liberou, mesmo porque, quando nós assumimos o clube, início de 2021, estava na pandemia, início da pandemia, né? Não tinha ninguém no CT. O CT estava praticamente fechado. Né? Onde é que estavam os atletas? Estavam todos em casa, né? Porque um morava no Rio de Janeiro, outro morava no Nordeste e tal, um pouco daqui, né? Então, assim, respondendo bem a tua pergunta, eu acho que ele cumpriu, né? Ele cumpriu tecnicamente e financeiramente tudo aquilo que está no contrato. Agora, vamos falar de resultado dentro de campo? Aí é uma outra coisa que não diz no contrato que ele tinha que ser campeão, que ele tinha que subir
ou que ele tinha que entregar o time na Série B ou na Série A. Então, eu acho que é um momento que já passou e... Eu acho que como gestor do contrato que está aberto, ele foi perfeito. Sim. Agora, com relação ao futebol, que era o que realmente interessava, foi complicado, né? Com relação ao Tanto futebol, é que foi difícil, os erros cometidos durante o trajeto foram realmente grandes. Mas já passou e o Criciúma está de volta, né? Está de volta com mais força. E daí para frente, assume e tal, tu vai, Série C, Juliano Camargo, Tencati veio, sobe para a Série B. E como é que foi a transição tua para o Guedes, que é o atual presidente? Mas antes da transição teve um outro momento mais delicado, né? Foi o momento que a gente teve que mudar o Paulo Baier, né? Teve que mudar o Paulo Baier. Faltava 5 jogos para encerrar a Série C do Brasileiro. E o Juliano Camargo, tanto com o Wilson, temos que mudar, presidente, temos que mudar e tal. Eu disse, mas perdemos o jogo para o Atlético, para o Paraná, 2-1, né? Ainda conseguimos classificar, né, para as finais da Série C. Eu disse, então vamos esperar para esse primeiro jogo do Paysandu aqui. E não, vamos tirar e tal, e aí temos que trocar. E aí eu disse, então tudo bem, vamos trocar e tal. Aí eu saí do CT, fui para casa almoçar, e no meio da viagem eu liguei para o Juliano e disse, Juliano, vamos segurar mais um jogo, vamos esperar para vir o jogo do Paysandu em casa, porque o primeiro jogo era com o Paysandu em casa. Isso. Como foi o último jogo o último fora, lá, né? E ele disse, olha, presidente, a última decisão é sua, não tem problema, a gente segura. E aí seguramos mais um jogo, aí empatamos o Paysandu aqui. Foi. Aí não teve alternativa. Então, na segunda-feira, né, no domingo a gente já tinha definido, né, e não tínhamos contratado ninguém, porque uma coisa que eu sempre coloquei na cabeça quando eu estava no Criciúma, mesmo como diretor, tu tá com um técnico ali, tu já contratar outro, com um técnico trabalhando... Antiético, né? É antiético demais. Então, eu disse, olha, não vamos contratar ninguém, só mapeia, né? Fica mapeando, né? Tal. Como diz o Moacir Fernando, tá tudo mapeado lá, vamos, né? E aí, tive que chamar o Paulo, mandei chamar o Paulo no meu escritório, eu disse, eu contratei o Paulo, então eu que vou fazer o desligamento dele, né? E aí foi um momento difícil, porque o Paulo não entendia, porque ele estava nas finais já, né? É verdade. Ele não entendia por quê e tal, e só que existia um clima um pouco diferente nos treinamentos e tudo, e eu participava, eu ia ativamente nos treinamentos. Até eu falei pro Guedes um dia, ô Guedes, eu tava indo almoçar lá no Nações Shopping. Sabe onde é que fui parar? No centro de treinamento. De tão acostumado que eu estava, né, de ir para o centro de treinamento todos os dias. É impressionante. Né? E aí tive que voltar. Pô, tem uma pausa. Às vezes acontece. Acontece, né? Então, aí esse momento do Paulo foi muito difícil. E eu disse, Paulo, a gente precisa trocar. É uma decisão que não é só minha, é uma decisão em conjunto e tal. Até foi indo. Né? E ele, até hoje, ele não... Ele disse um dia numa entrevista para a CBN, eu até hoje não entendi por que eu fui demitido. Isso. Né? E aí foi um momento muito difícil, e aí tem que contratar um treinador, e agora? Tudo em cima e tal. Veio vários nomes, né? E aí veio o nome do Tencati, né? Por que a gente escolheu o Tencati? Pelo tempo que ele esteve no Londrina, pelo trabalho que ele fez no Londrina, pelo perfil do Tencati, né? Então chamamos o Tencati, fechamos o contrato com ele, e aí logo em seguida, na segunda-feira, na apresentação dele, não sei se foi na segunda-feira, mas foi um dia da semana, e a gente colocou todos os atletas no vestiário do centro de treinamento, né? Atletas, comissão técnica e tal, e o Tencati disse assim, pessoal, eu conheço aqui o Helder, o Tencati não conhecia praticamente quase nenhum jogador, ou melhor, conhecia, mas eu acho que não trabalhou com o Helder, eu acho que, se eu não me engano, né? O nosso lateral esquerdo. Isso. E aí ele disse, olha, eu vim aqui para fazer esses últimos 5 jogos do Criciúma, vai ser difícil e tal. Eu disse, professor, segura. O senhor não veio fazer só 5 jogos, o senhor vai disputar a Série B do ano que vem. Ele de vez em quando fala isso aí para ele, né? Tencati, vai fazer 3 anos já, cadê esses 5 jogos? Né? Então, aí ele falou isso para os atletas, e eu na hora já retruquei e disse, não é só 5 jogos, não. Eu disse, Deus agora trouxe. Também tem o seguinte, né? Tu disse o que disse, até para mobilizar a tropa, né? Claro.
Porque, na verdade, eram 5 jogos. Né? Tu vem cumprir e tal, muito obrigado, fez o trabalho. Mas foi legal. Foi legal que... Foram 5 jogos que a gente ganhou no último jogo com um gol. Pois é, o único do Hernan. Um gol do Hernan, que não tinha feito gol ainda, né? Que salvou a pátria. Eu até hoje sou grato pelo Hernan. Eu acho que o Criciúma hoje está na Série A. Não é por mim, Anselmo, não é pelo Guedes, não é pelo Hernan. Mas é que tem uma coisa, Anselmo, que eu sempre comento, né, com relação à trajetória do Criciúma. É camisa, cara. É história, é tradição, as coisas acontecem. É verdade. Não é de graça. Né, tu vê o ano passado na Série B, quantos times, Novo Horizontino, Mirassol, times que ameaçaram chegar e daqui a pouco o Criciúma ficou. Sim. Criciúma, Juventude, são times que têm tradição. Sim. Ganharam Copa do Brasil. Tem torcida, né? Tem torcida. Tu vê um jogo do Mirassol lá, não tem ninguém. Novo Horizontino, né, que é um baita de um time, está incomodando um monte lá no Campeonato Paulista, mas não tem ninguém em campo, né? Não tem ninguém em campo. Então, acho que a camisa, a tradição, a história, tem muito a ver, né? Também com essa subida atual do Criciúma. Claro que caiu, claro que teve tropeço, que é natural, né? Mas, de qualquer maneira, acho que a importância é a história e a tradição, né? Que muitas vezes manda, né? A camisa é muito importante, né? E por que o Criciúma está assim até hoje? Porque a nossa cidade, ela já vive de futebol há muito tempo. Isso. Desde de outros times, principalmente do Metropol, né? Eu acho que a gente Tu era Metropol? Oi? Tu era Metropol ou Comerciário? Eu não cheguei a pegar o Metropol, Nassif. O Metropol parou em 69, né? 69 eu era recém-nascido. Então tu era próspero. Olha, eu era mais próspero. Eu ia nos jogos do Próspero também, né? Eu gostava de ir lá na Charanga lá e tal. E tinha a negada, amigo nosso lá da Próspero lá. Né? Gostava de ir, né? Mas aí tu perguntou a transição, Nassif, com relação ao presidente Guedes, né? Isso. Então, quando eu assumi, final de 2020, início de 2021, eu disse, eu vou fechar o mandato do presidente Jaime Dalfá. Então eu vou ficar 1 ano, né? Eu não vou ficar mais que 1 ano. Eu não tenho condições... de ficar mais que 1 ano, porque tem as empresas para cuidar e tal. Condição física também, né? Condição física, mas até então eu estava bem, eu não tinha assumido ainda. Né? Pois é. E aí, então, subiu para a Série B e tal, e a primeira coisa que eu falei, gente, estou saindo e tal, fiz uma reunião com a diretoria, né? E daqui a pouco tinha roupeiro, tinha massagista, tinha tudo dentro da minha sala. Porque eu tentei sair pela secretaria. Fugir, tu tentou fugir, né? Eu tentei fugir e tal. E aí tava lá o Pavei, tava o seu Gilmar, tava o Guedes também, né? O Guedes me pressionando para mim ficar. Para ficar? Para ficar, queria que eu ficasse. Não, tem que ficar e tal, porque até então o Guedes era meu diretor de marketing financeiro. Né? Isso. E eu disse, olha, não vai dar para ficar, não vai dar para ficar. Eu tentei fugir daqui, fugir dali e tal. Não, mas então faz o seguinte. Aí eles quiseram me enganar, porque eles disseram, não, então tu faz o seguinte. Tu fica até metade do ano. Bom, vamos montar o time para a Série B, tudo certinho e tal, porque aí 2022 ia disputar a Série B, né? Aí me convenceram. Eu disse, então tá, eu fico até junho. E em junho, um de vocês assume, porque aí vai ter eleição de novo. Né? Porque não completou o mandato todo, então... Né? Não completou, acho que 1 ano, 2 anos, então né, alguém de vocês assume. E aí, então tá, fiquei. Aí fiquei, né? E aí a briga foi porque depois chegou em junho, eu queria sair, o pessoal não queria que eu saísse. Que né? barbaridade. E aí eu disse, não, agora deu, né? Agora já vamos cumprir o que a gente combinou, né? E aí ficou entre o Alexandre Farias e o Guedes, né? Para ver quem seria o presidente. E aí os dois não se definiram. E tu apoiou alguém ou não? Não, eu não podia apoiar ninguém, porque eram 2 pessoas de confiança minha, são até hoje, né? 2 diretores, o financeiro e o administrativo, né? Pela lógica, quem seria o presidente seria o Alexandre Farias, porque ele é o vice-administrativo, pelo estatuto ele seria o presidente, mas se não tivesse eleição, né? E o Alexandre não queria disputar a eleição. O Alexandre queria ser presidente, mas sem disputar a eleição, e não tinha como, né? Porque o estatuto diz que não cumprir 1 ano ou 2 anos de mandato vai ter que ter nova eleição. Bom, aí saímos dali, era uma segunda-feira, e aí, eu acho que era umas 10 da noite, 11 horas, o Guedes me ligou e disse, presidente, eu reuni a família aqui e tal, e eu vou querer me candidatar, eu vou querer ser o presidente. Eu disse, beleza, pronto. Tirou 2 sacos de cimento nas costas. Então aí o Guedes foi e realmente colocou o nome dele à disposição, teve a eleição, né? Ele assumiu e aí está até hoje fazendo esse belo trabalho aí no Criciúma, dando continuidade, né?
tudo aquilo que a gente iniciou lá em final de 2020. Muito bem, olha, quero lembrar que na construção ou reforma nenhum material de cobertura tem melhor custo-benefício que as telhas Imbralite. São leves, práticas e duráveis. As telhas Imbralite justificam a liderança de mercado na região sul. É a primeira do mercado a oferecer 10 anos de garantia. Telhado protegido é só com a Imbralite. A Plaçon do Brasil é uma multinacional de Israel. Sua matriz no Brasil é situada em Criciúma e a filial é em Rinópolis, no estado de São Paulo. A Plaçon está no mercado há mais de 27 anos, produzindo soluções completas para avicultura, suinocultura e postura comercial. Além disso, possui uma equipe comercial destinada exclusivamente à comercialização de válvulas e conexões que são 100% produzidas na matriz em Israel. São os dois puxadores aqui do patrocínio, né? Tem depois aquela galera toda que vem também no mesmo nível, que é a Zamaco, que é a Locativa, o restaurante do Fefe, que tu conhece bem, Imagina. Né? que não dá para perder, né? É imperdível o Fefe. Ô Nassif, eu não quero te cortar, mas tu falou que a tradição é a camisa, né? São as famílias e são as empresas também, né? Tu olha, Imbralite, né? A Canguru, o seu Jorge Zanata, nós íamos lá na Canguru buscar dinheiro para pagar folha. Era com pires ou com chapéu na mão? Chapéu, pires, o que viesse, né? O Moacir Fernandes junto, o Antônio Roncone, né? Então, assim, quando eu assumi o Criciúma, eu recebi uma ligação do Beto Perucchi, que é o proprietário hoje da Imbralite, um dos proprietários, né? O genro do seu Jorge Zanata e tal. E o Beto me disse, tu pode dar uma chegadinha aqui na Imbralite? Foi o primeiro que me ligou, foi o primeiro patrocínio do Criciúma, foi a Imbralite. Ele me ligou e disse o seguinte, vem aqui, disse, eu quero te ajudar, enquanto for presidente, a Imbralite vai te patrocinar. Chamou o Leandro, que é o CEO do grupo Imbralite hoje, Imbralite e Canguru. Ele disse, acerta aqui com o presidente um patrocínio, não morde muito, né? Mas vamos fazer um patrocínio, vamos te ajudar. Então, aproveitar e agradecer o Beto, né? E na memória do seu Jorge Zanata também, que sempre nos ajudou, né? E o Beto deu continuidade. Então, são as famílias, são as empresas, a Eliane, a Cicrisa, né? Enfim, né? A Delupo, agora a Unesc, Sicredi, todo esse pessoal que ajudou muito num momento muito difícil, né? Inclusive adiantando patrocínios e tudo mais. Perfeito. Eu acho que essa é o tipo de gestão que também trouxe o Criciúma para esse patamar de hoje, né? Porque antigamente, ou até tu entrar, era um dono. O Criciúma tinha um dono, né? Sim. E hoje o Criciúma é da comunidade. Né? Por isso a participação efetiva aí de vários segmentos, né? Sim. Agora, sabe, tem uma questão que está rolando já há algum tempo no futebol brasileiro, que são as ligas. Liga Forte, Libra, e a coisa parece que não anda como se esperava. Porque existe uma série de questões no futebol brasileiro que é difícil tu encontrar investidores que possam bancar um campeonato, bancar, tipo liga, né? Bancar toda a estrutura. O Criciúma está nessa aí também e parece que já recebeu algum dinheiro adiantado, a informação é essa, né? Como é que tu analisa essa situação de hoje? Nassif, esse é um assunto muito importante, principalmente voltado ao Criciúma Esporte Clube. Eu como ex-presidente, né, eu sou conselheiro vitalício. Só que eu falei com o presidente Garel, presidente, eu quero participar das reuniões do conselho porque eu sou conselheiro vitalício. Né? E demorou para vir a resposta, para dizer, olha, realmente tu é conselheiro vitalício. Né? É mesmo? Por quê? Eu não sei, porque eles entendiam que... Eu estava com medo de te entrar ali, alguma preocupação. Não, eu não acho que era medo, eu acho que era o seguinte, eles estavam na dúvida, porque como eu assumi a presidência do mandato do presidente Jaime, e depois eu renunciei, depois do novo mandato, eles entendiam que eu não seria... não poderia ser conselheiro vitalício. Pela renúncia. Pela renúncia. Só que o primeiro mandato eu não renunciei, né? Mas não existe nada, eu conheço o Estatuto do Criciúma praticamente de cabo a rabo, porque eu fui obrigado a ler, né? Claro. Fui obrigado a ler para entender. Aí demorou um pouco para mim participar das reuniões do conselho. Hoje tu já é conselheiro vitalício. Sou conselheiro vitalício, não participei da última reunião, estava fora, né? Mas as próximas eu quero ver se patrocino, se participo. Mas numa dessas reuniões foi exatamente votada no conselho a entrada, né, na liga, né? Onde o Criciúma venderia... a sua receita, né, com publicidade, com televisão, pelo período de 50 anos. 50 anos. 50 anos. Então, achei muito estranho, né, isso, de como é que um clube pode vender a sua receita
por 20 anos, né? Isso daqui por 50 anos. 50 anos ninguém vai estar mais aqui, né? Isso. Né? Só se aparecer aí um remédio milagroso, né? Então, eu achei muito estranho, porque tu está antecipando uma receita. É a mesma coisa que o prefeito de uma cidade antecipar o IPTU por 50 anos. E os outros prefeitos, como é que vai ficar? Isso. Né? E os outros presidentes, né? Então, mas é um assunto que eu acho que tem que voltar à tona no Conselho Deliberativo. Mas já fechou esse negócio aí ou não? Olha, eu não tenho muitas informações, porque eu acho que essas informações a gente tem que pedir para o Conselho buscar, né, junto à diretoria, né? Mas eu creio que o clube já recebeu, sim, eu acho que já ouvi do presidente que já recebeu uma parte desse valor, né? E é óbvio, é um valor que vem, que ajuda muito o clube, mas o Criciúma já estava autossustentável, o Criciúma já não precisava desse valor, né? Então, acho que antecipar uma receita por 50 anos é muito tempo, e eu quero, na próxima reunião do Conselho, voltar a esse assunto com a permissão do presidente do Conselho Deliberativo, do Garel, para ver exatamente como é que funciona isso. Pois é, porque é uma dúvida também que fica na minha cabeça, eu acho que na cabeça de muita gente, que é o seguinte: tu já tem uma antecipação de receita. Isso não é um empréstimo. Tu está recebendo um dinheiro em função da venda durante um tempo que ficou determinado. E se não sair a liga? Porque está uma briga. Está uma briga, questão de patrocínio, questão de divisão CBF, de cota, tal, CBF. E se a liga não sair, como é que faz? Tem que devolver o dinheiro. Tem que devolver. Tem que devolver o dinheiro. Aí que é o problema. Aqui é o problema. Né? Porque tu recebe, já gasta. Não, gasta, então, investe, né? Investe. Então vira empréstimo. Né? O Criciúma, por exemplo, provavelmente esse recurso, né, foi lá, investiu na iluminação, que era obrigatório fazer, né, para a Série A, que eu acho que vai ficar maravilhosa na hora que estiver funcionando, vai ter show de luz e tudo, o presidente me explicou, né, investiu no ônibus também, né, então acho que depois para devolver vai ser difícil, porque, né, tu comeu dinheiro, né? Só se aí vender o ônibus, vender a iluminação e tal, essas coisas todas. Mas é uma coisa para ser discutida, eu acho que com bastante calma, bastante tranquilidade, né? Eu te confesso que eu estou torcendo para que não saia esse negócio. Né? Esse negócio não saia, porque me preocupa muito o futuro das receitas do clube daqui para frente. Mas né? aí tem o seguinte também: tu já recebeu um dinheiro, não sai, tu tem que devolver. Tem que devolver. Como é que faz? Pois exatamente. Esse que é o problema, né? E vai ter o dinheiro para devolver? Aí é que tá. Porque se tu vendeu por 50 anos, tu vendeu, beleza. O que vier depois vai se danar. O presidente que vier depois, ou os presidentes não terão receita, receita, né? Com certeza. Mas é complicado, né, cara? Eu acho que tudo no futebol brasileiro é meio nebuloso, né? A coisa não é clara, né? Não tem como. Tu pega, por exemplo, a questão da violência no futebol, né? Sim. Temos visto aí casos bárbaros e não acontece nada, fica por isso mesmo, uma notinha aqui, uma notinha ali de repúdio, né? Tu teve alguma situação na tua gestão que tu te envolveu aí com um problema, não aqui, mas que tu poderia resolver, ou poderia pelo menos ser consultado para problemas lá fora? É comum isso no futebol ou não? Cif, é comum. Eu, assim, depois que eu saí do Criciúma, saí do Criciúma, nunca saí, né? Na verdade, nós ainda somos patrocinadores e constantemente eu estou lá. No último jogo agora, inclusive, tive com o presidente Guedes lá, tive no vestiário e tal. Mas a gente é procurado, porque todo ex-presidente que faz um trabalho de gestão, de mudança de cultura dentro do clube, de fazer com que o clube fique sustentável como o Criciúma ficou, né? O Criciúma saiu de 900 sócios, com 400 pagando, para hoje 18 mil. Né? Então é um fato muito importante, e que isso vaza, né, para todo o país, né, até fora do país. Né? Para ter uma ideia, um treinador que está em Portugal hoje, que é aqui de Sara, o Milton Mendes, de vez em quando a gente está trocando uma ideia por celular ainda, né? Ele teve aqui outro dia, né? Teve aqui. Ele agora já está lá, está fazendo curso lá, está se especializando, né? O grande sonho dele é voltar aqui pro Criciúma. Mas esses eventos que tem com relação à violência dentro do estádio da CIF, tinha que haver já uma lei, uma pena já, entendeu? Tinha que ter uma pena. Esses caras que fizeram isso aqui esse negócio lá em Joinville, no jogo do Brusque e do Avaí, eles tinham que ser, esse pessoal tinha que estar preso, né? Preventivamente, pelo menos, para até identificar por que aconteceu aquilo, tal, as câmeras do estádio, né? Então, no Criciúma, isso foi sempre muito bem cuidado, né? Com as câmeras, né? Jogaram um copo lá, tem que lá identificar, tal, mas identifique e aí. Eu identifiquei ele e fui lá na delegacia, fiz um BO, pronto. Morreu, acabou por aí, entende? Não, então, inclusive lá em Joinville, o pessoal que invadiu o campo
Os caras não estavam nem mascarados, estavam de cara limpa. De cara limpa. Quer dizer, tem câmera para ver, todo mundo sabe quem é, e não acontece nada. Parece que prenderam 2 ou 3 lá. Sim. E no dia seguinte tá solto. Cara. Quer dizer, não tem lei, né, cara? A lei é frouxa e não é cumprida, mesmo sendo frouxa. Né? O caso mais importante que eu passei, que eu era diretor do Criciúma, foi o presidente Hélio Cascamburgo, foi aquele caso do seu Ivo. Isso. Lembra? Da bomba ali. Que a bomba que o pessoal do Avaí jogou e tal, né, estilhaçou a mão do seu Ivo, né? Aquilo ali, a justiça foi a fundo. Demorou, mas ela foi a fundo. Né? Eu não sei que pena que o pessoal que foi identificado levou, mas aquilo ali eu acho que foi um exemplo. Só que os outros torcedores vêm, o torcedor novo não sabe nem o que aconteceu e tal, e não sabe qual foi a pena. Né? Eu acho que tem que ter uma punição, e não pode ser punido só o clube, né? Como aconteceu com o Sport Recife. Pois é. Né? Naquele jogo contra o Fortaleza, se eu não me engano. Foi. Né? E aí é punido o clube. E cadê os caras? E aí? E os caras que fizeram não vão ao jogo, mas aqueles que não fizeram também não vão poder entrar. Porque também tem o seguinte, né, Anselmo? A impunidade nesse país aqui é uma coisa espetacular, né? Tu vê aí quantos ladrões do dinheiro aí, corrupção provada, comprovada, cara vai preso, devolve dinheiro e tá tudo solto aí, fazendo de novo, né, cara? Ainda quando devolve, né, Nassif? Pois Porque nós temos casos aí que o processo se arrasta, né? E aí, quanto mais indiciados no processo, mais demora, porque aí um advogado daqui, um advogado de lá, esse entra com uma petição, esse entra com outra e tal, e vai. E realmente é muito difícil. Mas quando a justiça quer, ela funciona, né? Tanto que os casos que aconteceram lá no dia 8 de janeiro, né? Tá todo mundo preso ainda. Pois é. Não é verdade? Então, quando a justiça quer, o negócio funciona. Mas ela, de repente, ela vai para um lado, vai para o outro. Né? Mas olha, tu quando assumiu ali o Criciúma, tu implantou um modelo de gestão, perfeito? E durou 1 ano e meio, 2, né? Tu foi procurado por algum clube para pegar para pedir alguma orientação no sentido, ou uma sugestão no sentido de poder eles implantarem no clube deles aquilo que tu fez aqui? Sim, por incrível que pareça, ainda essa semana, como exemplo, né? O Porto de Caruaru. Porto de Caruaru. Tu tem negócio lá em cima? Então, é exatamente por isso, porque o pessoal me conhece lá. A gente tem uma empresa entre Recife, uma cidade entre Recife e Caruaru, bem no meio, que se chama Pombos, a cidade. Como? Pombos. Eu vou te contar a história de Pombos. Quem nasceu lá foi o Richarlison, o Pombo. Então, e aí o pessoal, essa semana inclusive, vai daí, Anselmo, aquele negócio, eles querem virar querem vender o clube, praticamente, né? E tu vai acabar comprando, né? Foi 2 vezes esse campeão, mas é muito longe, né? E aqui em Santa Catarina mesmo, eu recebi convite, inclusive, para participar de gestão e tudo. Mas é muito difícil, porque eu não vejo futebol para mim como um negócio. Entendi. Eu vejo futebol como um torcedor, né? E eu passo ali pelo campo do Próspera todo dia, eu também sou torcedor do Próspera. Me dá uma vontade enorme de levantar o Próspera novamente, né? De implantar ali um modelo de gestão, de reformar o estádio, mas não para pegar dinheiro de volta. Isso para mim não funciona, o meu negócio é outro. O meu negócio é fábrica, é fundo, né? E não ganhar dinheiro com futebol. Né? E eu já fui consultado, sim, inclusive por times inclusive, que estão disputando agora as finais, as semifinais do Campeonato Catarinense. Né? Não vou aqui abrir porque realmente é uma coisa meio confidencial, mas eu fui procurado, inclusive a gente conversou algumas coisas e tal, mas não dá para misturar torcedor com investidor. E investidor eu não sou no futebol, eu sou torcedor do Criciúma. Mas o futebol é um negócio, né? E hoje é o melhor negócio que existe. Dizem que né? E eu concordo que pelos valores envolvidos, né? Tanto em receitas como em pagamentos de jogadores e tal. Não dá uma cócega, de repente, tu pegar um time lá em Pombos e fazer o time jogando? Não dá. Sabe por quê, Nassif? Eu gosto de negócios que realmente eu invista e saiba o que é que eu vou ganhar lá na frente. E futebol, não sei o que é que eu vou ganhar lá na frente. Olha só o Criciúma. Quanto tempo faz que o Criciúma não faz negócio com o jogador? Né? Então, por que demora para fazer negócio? Porque a nossa base estava fraca, a nossa base não existia, né? Nós até lembrando disso, né? Na pandemia, o Wilson me disse, presidente, vamos trazer o Sub-20 de volta. Wilson, não vamos disputar nada. Não tem campeonato, não tem nada, tem pandemia. Não, mas vamos trazer de volta. Né? E aí uma coisa que eu conversei com o Wilson foi o seguinte, tu corta um pé de laranja, né? Pronto, não tem mais laranja. Foi isso que aconteceu com o Criciúma. Categoria de base morreu. Agora, para ti chupar laranja novamente, tu tem que plantar de novo, não tem? Quanto tempo vai demorar para te colher?
A laranja. É isso que está acontecendo com a base do Criciúma, né? A base do Criciúma voltou em janeiro ou fevereiro de 2021, né? Agora que nós estamos colhendo frutos, mas ainda não estamos chupando a laranja, porque chupar a laranja é vender atleta, né? Para fazer receita para o clube, né? Agora que botamos um profissional, que é o Eliades, que está, né, tá participando e tal, mas eu acho que o futebol ele é muito difícil, demora muito. Porque tirando um ou outro jogador do Sub-20 que entrou, tipo o Eliades, tem mais um zagueiro também, o Eric, Sim, né? Isso. Quem está vindo, pelo menos, mostrando qualidade e condição é o Sub-17, né? Sub-17. Que é o Roberto Volpato, que é o técnico. Exatamente. Né? Esse é o que vai ser, poderá estar aí o futuro, né? Então, quando nós trouxemos o Sub-20, não tem mais nenhum hoje Sub-20, os meninos. Hoje já são tudo 22, 23, né? Não são meninos mais. Não são meninos mais. Né? Já estão provavelmente fora em outros clubes, né? O Sub-17, que foi campeão em 2021, né? É o Sub-20 que foi campeão agora. De agora. Né? E o Sub-15, quando nós voltamos também, sendo Sub-15, que foi a última categoria que a gente conseguiu trazer, é o Sub-17 hoje. Isso. Né? Então, acho que é a laranja, é o caso da laranja. Tá, demora para... Né? Então, eu acho que o Criciúma ainda vai colher muitos frutos aí nos próximos anos com relação à categoria de base. O que tu espera no Campeonato Brasileiro? Interrogação. É uma interrogação. Deixa eu ver se eu consigo, não te ajudar, mas falar aqui para tu mais ou menos poder entender o que eu penso. O Criciúma tem que contratar. Com o plantel que está aí, a gente percebeu, já sabe que não dá. Só que as contratações, eu estava ouvindo sempre o seguinte: vamos esperar acabar os estaduais para poder investir em peças que se destacaram. Só que todos os estaduais, 80% dos clubes já pararam. São poucos os que estão na reta final dos seus campeonatos. E até agora nada. O último foi o congolês que veio, que não é daqui, né? Que não é dos estaduais. Então, acho que essa demora... Como é que tu vê essa demora na qualificação do plantel que é necessária? Eu acho que é muito difícil, Nassif, opinar, porque o trabalho que faz o Alex Brasil é um trabalho que o clube só anuncia contratações quando realmente está assinado, o cara está liberado lá no BID da CBF, né? Então, eu acredito que o próprio presidente falou que tem mais 2 peças ainda para trazer, e eu acredito que o Criciúma deve ter esses jogadores já em mente, né? Porque, como tu falou, um dos principais campeonatos, que é o Campeonato Paulista, está acabando, né? Só sobrou o Novo Horizontino. O Novo Horizontino que não vai vender ninguém, vai vender, provavelmente não vai vender ninguém. Pode vender, mas não para o Criciúma, né? Pelos valores, né? Com certeza, é um clube estruturado, é um clube que tem, né, tem situação financeira muito bem definida, então... eu realmente me preocupo um pouco, porque nós vamos sair de um nível de Série B para um nível de Série A, e a gente sabe do poderio financeiro das equipes da série A, né? Então, os principais concorrentes nossos que estavam na Série B, que era o Vitória, o próprio... O Atlético de Goiás, Juventude, né? E o Atlético de Goiás investiram muito, né? O exemplo é o Vitória. O Vitória fez 18, 20 contratações, né? E tomara que essas contratações que o Criciúma fez aqui, né, sejam assertivas, né? E uma coisa que eu acho que a gente não poderia ter perdido, né, era o Arilson, né, e o próprio nosso flecha negra do futuro aí, né, que é o Igor. Né? Apesar de tudo, né, o pessoal fala que o Igor faz gol de canela, mas eu prefiro um atleta que faça gol de canela do que não faça, né? Claro. Porque ele tem muita força, e eu acho que esse aí a gente não poderia ter perdido, porque eles já estavam consolidados dentro do grupo do Criciúma Esporte Clube. Tu sabe quanto é a folha hoje? Não sei te dizer qual é a folha. Não sei te dizer. Não sei te dizer qual é a folha. Eu só ouço do presidente falar o seguinte: olha, as contas estão controladas. Isso, isso é verdade. Nós estamos financeiramente com uma situação tranquila e tal. Se eu fosse o presidente hoje, mas eu não sou, era o momento certo de investir para se manter na Série A. Porque voltar para a Série B é um patamar de 70 para 10. Isso. 70 milhões para 10 milhões. Entendeu? Então, eu prefiro investir agora para manter os 70 milhões do que, de repente, não investir e voltar para 10 milhões. Muito bem. Como tu deixou tudo na interrogação, nós vamos fechando a conversa de hoje aqui. Queria te agradecer, Anselmo.
Foi um prazer falar contigo. Eu acho que muitas coisas foram ditas aqui que o torcedor talvez não conhecesse, né? Eu sei que tu já deu centenas de entrevistas, mas algumas coisas de repente fugiram das outras e caíram por aqui. Então eu recomendo que vocês curtam esse podcast, como eu disse, fazem o joinha aí e tal, compartilhem e se inscrevam no canal. Anselmo, prazer em recebê-lo aqui, muito obrigado. Obrigado, Nassif, obrigado pelo convite, né? E parabenizar aqui pelo local, né? Pela produtora, realmente muito profissional. Muito profissional. Gostei muito, né? E com certeza os teus próximos convidados vão se sentir muito bem aqui no ambiente. É o importante, eu também, né? Que eu Com fico certeza. tranquilo aqui porque tem a Cacá ali que monitora, tem o Léo que de vez em quando vem também, que é o proprietário aqui, né? Mas tá tudo certo. Anselmo, muito certeza. obrigado. Obrigado a O você, podcast está encerrado, a gente volta aí na sequência com o podcast número 8 e eu aviso a vocês quem é que vem e quando é que virá, ok? Um abraço a todos, muito obrigado e fique com Deus.